Boa noite. Câmara vota mais itens da reforma política e aprova fim do uso de verbas do fundo partidário para legendas sem representatividade. Passa no Senado a medida provisória que aumenta tributos sobre produtos importados. Item faz parte do pacote do ajuste fiscal. Escândalo na FIFA. CPI vai investigar a CBF e Marco Polo Del Nero deixa evento na Suíça e volta ao Brasil. Polícia prende 2 suspeitos de terem assaltado e matado estudante na zona sul de São Paulo. Câmara conclui parte da votação sobre a reforma política. A sessão foi encerrada pouco depois das 7 da noite. Hoje, os parlamentares aprovaram o texto que estabelece que somente partidos que tenham eleito pelo menos um representante para a Câmara ou Senado tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e a tempo gratuito em rádio e TV. Os deputados também votaram pela manutenção das coligações entre partidos nas eleições proporcionais, quando são escolhidos deputados federais, deputados estaduais e vereadores. No entanto, os deputados rejeitaram a proposta de permitir a aliança entre partidos nas eleições para presidente da República, governador e prefeito. Diante da falta de acordo, a Câmara adiou a votação sobre a duração dos mandatos para os cargos eletivos. O texto previa mudança de 4 para 5 anos, mas não discutia a duração dos mandatos de senadores. Ontem, tarde da noite, a Câmara aprovou o fim da reeleição para cargos do Executivo. E as discussões sobre a reforma política serão retomadas na segunda-feira. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa mais um dia de votações na reforma política. Prossegue na Câmara dos Deputados a maratona da reforma política. Numa das votações mais relevantes, os deputados decidiram enfiar dentro da Constituição o financiamento privado das campanhas. De saída, é preciso esclarecer que nós estamos tratando de reforma constitucional. Para entrar em vigor, cada decisão dessa precisa passar por 4 votações. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Nós estamos tratando agora do primeiro turno na Câmara dos Deputados. Portanto, vai ter um caminho longo ainda pela frente. Mas o que ficou assentado até aqui é que, pela vontade da maioria dos deputados, as empresas agora só vão poder repassar dinheiro, doar dinheiro para os partidos políticos. Muita gente considera isso um avanço, uma vez que as empresas não repassarão mais dinheiro diretamente para os candidatos. Mas é muito cedo para saber o que é avanço e o que é retrocesso nessa matéria. Porque vai ter que ser aprovada depois uma lei para regulamentar tudo isso. E de saída precisa fixar um teto para as doações das empresas. Hoje o que existe é uma grande farra. Para ficar no exemplo mais eloquente, na eleição do ano passado, 2014, uma única empresa, a JBS, que é dona da marca de carnes Friboi, repassou para vários partidos e vários candidatos 367 milhões de reais. É muito dinheiro, não parece razoável, é preciso fixar um limite. E o que se discute no Congresso é que esse limite não pode ser mais, talvez, só um percentual do faturamento da empresa. Talvez tenha que se fixar um valor nominal, algo como 15, 20 milhões de reais, estão comentando entre eles os congressistas, o que já seria muito dinheiro para cada empresa. Outra coisa que precisa ficar muito claro é como vai se dar a transferência do dinheiro do partido para as diversas candidaturas. Não basta o eleitor saber que a Friboi doou para o partido X. Precisa saber que o partido X repassou o dinheiro da Friboi para o candidato Y ou Z. Tem uma resolução do TSE que regulamenta essa transferência de dinheiro de partido para candidato. Mas resolução de TSE não tem peso de lei. Precisa ver o que os deputados vão deixar na lei. Isso tudo é muito chato, o assunto é muito árido, mas você deveria prestar mais atenção ao que está sendo debatido lá no Congresso. A Operação Lava Jato está aí a nos informar que a política no Brasil virou um grande negócio. E o que está em jogo agora é saber se os políticos querem fazer política ou se querem continuar fazendo negócios. Boa noite. E o Senado aprovou a medida provisória que aumenta tributos sobre produtos importados. A MP leva as alíquotas de 2 contribuições incidentes sobre as importações, o PIS-PASEP e a COFINS.
A medida faz parte do ajuste fiscal. Com a aprovação da matéria, o Palácio do Planalto estima que a arrecadação aumente mais de R$1 bilhão ao ano. O governo federal diz que a medida também tem como objetivo proteger a indústria nacional. O texto, que foi aprovado do jeito que veio da Câmara, segue para a sanção da presidente Dilma. No entanto, os senadores reclamaram de assuntos estranhos ao conteúdo original da MP. Citaram a emenda que autoriza a Câmara e o Senado a celebrarem parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. A emenda viabiliza a construção de mais prédios no complexo da Câmara para abrigar, além de gabinetes parlamentares, até mesmo uma espécie de shopping, com lojas, restaurantes e um estacionamento subterrâneo com 4.400 vagas. O valor total da obra é estimado em R$1 bilhão. Os senadores criticaram fortemente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Ele é o idealizador do projeto. E não vou aceitar essa avacalhação de construir shopping, onde já se viu isso. Isso é uma vergonheira. Depois disso, só está faltando mesmo, me desculpem, proporem aqui no Congresso Nacional, a construção de motel. Só isso é que está faltando. Temos que mudar essa situação, não é possível. É caro demais bater esse carimbo. O povo brasileiro não merece pagar por essa estrutura que sequer tem condições de debater temas que são relevantes. Para completar a aprovação das medidas do ajuste fiscal, o Congresso ainda precisa avaliar o projeto de lei que eleva a tributação sobre a folha de pagamento. A Câmara ainda nem começou a analisar esse projeto. O tema só deve ser discutido depois da votação da reforma política. O presidente Dilma Rousseff encaminha ao Congresso Nacional o projeto de lei que cria o Registro Civil Nacional. O documento reúne dados do CPF, RG e título de eleitor. Para que essa integração de informações aconteça, é necessário o compartilhamento dos dados biométricos da população, já colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, o objetivo é criar um cartão magnético com foto, nome e chip, que vai reunir todos os dados pessoais do cidadão. O registro faz parte do Plano Bem Mais Simples Brasil, que tem como objetivo desburocratizar alguns setores, como o de micro e pequenas empresas. De acordo com o governo, atualmente são exigidos em média 20 documentos de cada cidadão que deseja abrir um empreendimento desse porte. O projeto de lei que hoje encaminho à análise do Congresso Nacional nos propicia um passo histórico nesta direção. A criação do Registro Civil Nacional garantirá a cada cidadão brasileiro ou naturalizado um único número de identificação, ao qual estarão associados todos os demais documentos de identificação individual. O escândalo que abalou o mundo do futebol, repercute aqui no Brasil. O Senado vai abrir uma CPI para investigar denúncias envolvendo a CBF e o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, que hoje abandonou o evento da FIFA na Suíça e voltou para o Brasil. E o dirigente da UEFA, Michel Platini, pediu a demissão do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Segundo Platini, o assunto foi tratado durante uma reunião entre ele e Blatter hoje. Para o francês, a renúncia já é o suficiente. No entanto, segundo Platini, Blatter o escutou, mas disse que é muito tarde. Platini disse ainda que a maioria das federações integrantes da UEFA votará no príncipe Ali bin al-Hussein, da Jordânia, contra o atual presidente da FIFA, Joseph Blatter. A eleição está marcada para amanhã. Os europeus defendem que o Congresso e a votação deveriam ser adiados por conta das acusações. Des associations nationales européennes vão voter pour le prince Ali. Hoje, Joseph Blatter falou pela primeira vez sobre o escândalo envolvendo dirigentes da entidade. O nome do presidente da FIFA não aparece entre os 14 indiciados no processo americano. Segundo Blatter, os corruptos são minoria. Difficult times for FIFA. O suíço se eximiu de qualquer responsabilidade e disse que as denúncias de corrupção trazem vergonha e humilhação ao futebol. Humiliation on football
Ele disse ainda que amanhã, durante o Congresso da FIFA, a entidade terá a oportunidade de começar a longa e difícil estrada para reconstruir a confiança. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a Polícia Federal está auxiliando na investigação. Segundo o ministro, a PF vai tentar identificar crimes cometidos no Brasil. A sociedade brasileira exige que tudo seja colocado em pratos limpos. É interesse, repito, do Brasil que tudo se esclareça e que, se porventura alguém praticou atos ilícitos, que seja punido com bastante dureza nos termos da lei. Enquanto isso, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a entidade retirou o nome do ex-presidente José Maria Marim da fachada. Marim foi preso ontem durante as investigações de corrupção na FIFA. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol está detido na Suíça. De acordo com o governo do país, o dirigente está em cela individual e passa bem. Ontem, a CBF afastou Marim até a conclusão do processo. Além de Marim, foram presos outros 7 cartolas do futebol. As principais linhas de investigação são as compras de voto para a escolha da África do Sul como sede da Copa do Mundo em 2010 e na eleição para presidente da FIFA em 2011 e o superfaturamento do contrato da CBF com uma empresa de fornecimento de material esportivo em 1996. Também é investigada a compra de direitos de transmissão por empresas de marketing esportivo e de algumas edições da Copa América, da Libertadores e do torneio Copa do Brasil. O caso tem ao todo 18 réus. 4 já confessaram, como o brasileiro José Ávila, fundador e presidente do Grupo Trafic, a maior agência de marketing esportivo da América Latina. Segundo o governo dos Estados Unidos, ele teria concordado em devolver mais de 150 milhões de dólares. Alckmin diz que considera absurda a multa de R$400 mil recebida pelo governo estadual pelo uso de água das represas Billings e Guarapiranga. Para a Comissão de Valores Mobiliários, a retirada de água feita pela Sabesp para abastecer outras regiões da cidade de São Paulo durante a crise hídrica ocorreu de forma gratuita e em detrimento da capacidade de geração hidrelétrica da empresa metropolitana de águas e energia. O governador afirmou que o estado vai recorrer e que a multa é absurda, porque a Guarapiranga não tem água para geração de energia. Alckmin destacou ainda que a prioridade do uso da água, nos casos de escassez hídrica, é o consumo humano. O tempo mudou radicalmente aqui na Grande São Paulo e aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida, que é quando a maior temperatura é registrada nas primeiras horas do dia e esfria em seguida. Agora, os termômetros aqui na capital marcam apenas 16 graus e vai esfriar mais ao longo da madrugada. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A recomendação é se agasalhar, porque o frio vai continuar, principalmente durante a madrugada, em todo o estado de São Paulo. As áreas de chuva já se afastam para o oceano, garantindo tempo firme em quase todas as regiões paulistas. Apenas a faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, que pode ter chuviscos isolados só pela manhã. Durante a tarde e a noite, o tempo fica firme, mas bem friozinho. Aqui na capital mesmo é bom se agasalhar nessa madrugada, porque a mínima prevista é de apenas 15 graus e durante a tarde, máxima só de 21. Em Santos, temperaturas entre 18 e 22 graus e o vento pode aumentar a sensação de frio. Já em Votuporanga, no norte do estado, a noite será fria, com mínima de 13 graus. E à tarde esquenta um pouco, com máxima próxima dos 27 graus. Em toda a Grande São Paulo, a tendência é que o final de semana siga com temperaturas amenas à tarde e friozinho durante a noite. Chega a 18 o número de mortes causadas pelas tempestades e tornados nos Estados Unidos. Os estados do Texas e Oklahoma foram devastados pelas tempestades. Nesta semana, as fortes chuvas causaram inundações em Houston e Austin. As pessoas que moram perto de rios foram orientadas a deixar as casas onde vivem. Hoje, a meteorologia emitiu um novo alerta de inundações para grande parte do Texas. O número de mortos em Oklahoma e no Texas ainda pode subir, porque 200 pessoas estão desaparecidas. Na Índia, mais de 1.300 pessoas morreram por causa do calor.
As temperaturas no país passam dos 47 graus. Médicos tiveram as folgas canceladas para que mais pessoas possam ser atendidas. A maioria das mortes foi registrada no sul do país. Hospitais da região estão lotados de vítimas, principalmente operários, moradores de rua e idosos que sofrem de insolação e desidratação extrema. A onda de calor na Índia já dura 7 dias, o dobro do tempo que normalmente o calor extremo costuma durar, segundo as autoridades. Saúde. Número de fumantes cai mais de 30% em 9 anos aqui no Brasil. Os dados são da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, ligada ao Ministério da Saúde. Os números foram coletados por telefone no ano passado e apresentados hoje. Atualmente, 10,8% da população no país é de fumantes. Em 2006, o índice chegava a 15,6%. De acordo com o estudo, o hábito de fumar é mais comum entre os homens, 12,8%, do que entre as mulheres, 9%. O levantamento mostra ainda que 21% dos brasileiros se declararam ex-fumantes. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a política de controle de tabaco também contribuiu para a queda. É a política de preços. Ela faz parte da Convenção Quadro, é um compromisso internacional que o Brasil assumiu junto com mais 180 nações em todo o mundo e, portanto, é uma das dimensões que precisam ser trabalhadas. À medida que nós avançamos com a proibição da propaganda, com o controle dos maços, com o banimento dos chamados fumódromos, dos espaços reservados, nós precisamos também observar quais são o conjunto de ações que possam continuar impactando para que a gente possa continuar mantendo esse excelente resultado que o Brasil vem obtendo. Morreu hoje o alemão Marcus Miller. Ele era morador do apartamento que explodiu em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ele teve mais da metade do corpo queimado e estava internado havia 10 dias em estado grave no Hospital Pedro II. Marcus Miller tinha 51 anos. Ele era morador do apartamento que explodiu em São Conrado. A perícia acredita que a explosão foi provocada pela má instalação do gás de cozinha. A sobreposição de azulejos também podem ter contribuído para o acidente. Vários apartamentos foram danificados e 4 pessoas ficaram feridas. Polícia prende 2 suspeitos de terem roubado, atropelado e matado uma estudante universitária na zona sul da capital. Os 2 fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de carros. Um dos suspeitos é menor de idade. As prisões feitas por equipes do DEI que aconteceram de madrugada na região da Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. Mateus José Pinheiro Moraes, de 18 anos, confessou para o delegado que participou do roubo e da morte da estudante de biomedicina Natália Costa de Moraes Félix, que foi atropelada no assalto. Um menor de 16 anos, que também foi preso, admitiu que dirigiu o carro que passou por cima da jovem. O crime aconteceu na tarde do último domingo. Natália estava de carro com a avó em uma avenida na zona sul de São Paulo, quando foi fechada por 2 suspeitos que estavam em 2 veículos roubados. Os 2 fizeram as vítimas se deitarem no asfalto e começaram a retirar os pertences. Eles teriam se assustado com a aproximação de vigilantes de segurança privada. Na fuga, o menor passou com o carro por cima de Natália, que morreu na hora. A polícia, ele disse que não teve a intenção de matar, mas não demonstrou arrependimento. Frieza, em momento nenhum está arrependido porque acabou com uma vida. Simplesmente relata que na hora que ele estava saindo, ele nem percebeu, não acreditou que a menina estava na frente, saiu com o carro e sentiu passando em cima de um corpo. Ele olhou para trás e viu que atropelou. Ao ser transferido da delegacia para uma unidade da Fundação Casa, o rapaz de 16 anos disse aos jornalistas que não passou por cima da estudante de propósito. Só ia roubar e ia embora, senhor. Não ia matar ninguém não, senhor. Você está arrependido? Foi não, senhora. Você não viu onde ela estava? Não, não vi ela não, senhora. Segundo o delegado, os 2 jovens assumiram 20 roubos de veículos na mesma região. Era a segunda ação do dia. As imagens de câmeras de segurança mostram o roubo praticado 15 minutos antes da abordagem de Natália. Foi com este carro prateado que a estudante foi atropelada. Esta será a 6ª internação do menor na Fundação Casa. Ele disse aos policiais que gostava de roubar carros para exibirem pancadões e depois abandonava os veículos.
A seguir, protestos no Chile. Estudantes entram em confronto com a polícia. Eles pedem melhorias na educação. Aí, Marcos. Muito bom. Mas vamos dividir esses salgadinhos de forma igualitária, hein, Descartes? Pode ser, mas esse salgadinho não pensa, logo ele não existe. O que você acha disso, hein, Nietzschezinho? Eu não gosto de salgadinho, nem de pôquer, nem de vocês e nem da humanidade. E eu odeio que me chamem de Nietzschezinho. All-in. Seja íntimo dos grandes pensadores. Os maiores filósofos da humanidade estão na coleção Folha Grandes Nomes do Pensamento. Todo domingo, um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje tem musical. A MPB do maravilhoso cantor Carlos Navas para emocionar a nossa noite. Tem ainda uma entrevista com a jornalista Valéria Monteiro e um bate-papo descontraído com uma grande atriz brasileira. Quem será? Se quiser saber quem é, vai ter que conferir. Todo seu, hoje, 10h30 da noite e, como sempre, tô aqui te esperando, né? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Professores e funcionários de universidades federais de pelo menos 14 estados iniciaram hoje uma greve. Entre os estados estão Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Por enquanto, não há federais de São Paulo paradas. Os servidores pedem reajuste salarial, reestruturação da carreira e aumento de investimentos nas faculdades. O Ministério da Educação afirma que procurou o sindicato que representa a categoria antes do início da greve, que já estava com data marcada em busca de diálogo. No Chile, estudantes entram em confronto com a polícia durante protesto. Eles pedem reformas na educação. O protesto aconteceu em Santiago. Os estudantes levantaram barricadas no centro da capital chilena e horas depois entraram em confronto com policiais em frente ao Ministério da Educação, que fica ao lado do Palácio do Governo. A polícia usou jatos d'água para dispersar os manifestantes, que responderam atirando pedras e paus. Parte do tráfego precisou ser bloqueado nas ruas de Santiago. Os grupos de estudantes chilenos vêm exigindo reformas educacionais há anos. Eles pedem melhoria na qualidade do ensino e gratuidade nas universidades. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, conheça o estilo de vida dos ribeirinhos da Amazônia com Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.